Agora tá cada vez mais difícil, Anderson, porque sempre que a gente assistia lá o programa, ou ainda hoje tem notícias, parece que sempre é mais criativo, né? Tem aquele caso lá de, né, a pessoa engole Sim. uma cápsula, depois vem na mala, né? Tem tantos casos assim, parece que a criatividade tá maior, tá menor, ou isso tem reduzido? Qual que é a tendência da A história? gente sempre é surpreendido por novas técnicas, né? Novas rotas, novas É, drogas, né? Não deixa de ser uma briga de gato e rato, porque a gente sempre fala, ao mesmo tempo que a gente está aqui é, estudando os caras e vendo como é que a gente vai chegar com mais efetividade no criminoso, do outro lado os caras estão estudando também, né? Fala, pô, assim os caras pegaram, então vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos assim, vamos pôr outro tipo de mula. Antes a gente trabalhava muito com o jovem, né? uhum. O jovem que cai na história, vai lá na Europa buscar uma mala, ou vai levar uma mala para algum lugar e tal, cai na história por um dinheiro qualquer ali. É, E hoje a gente já trabalha com todas as idades, né? Eu tenho preso lá de 16 anos e tenho preso de 85, Uf, né? Então, assim, já acabou a história do jovem, né? é. Aí a gente tinha um perfil que falava, o cara viaja sozinho. Acabou. A gente achou lá família com criança e o cara colocando a droga na mochilinha da criança, Nossa, né? nossa. E surpreende. Aí, dependendo da droga, abre uma nova rota de algum outro país que a gente não tinha ainda apreensão. E de repente os caras mandando uma atrás da outra, a gente descobre, pega uma, pega duas, pega três, aí dá uma parada. Daqui a pouco o cara muda a rota, vem pelo outro lado, pega também, dá uma parada. Então, assim, é muito dinâmico, né? Muito É, dinâmico, principalmente a gente falando de tráfico, né? é. Mas também de mercadoria, né? O cara que é, trabalha com, por exemplo, mercadoria de alto valor, né? Com celular, né? Aham. Com novidade, com relógio de luxo e tudo mais, né? Isso vale muita grana. Muitas vezes Vale. uma malinha que o cara traz, uma malinha de mão, ele traz 40, 50 telefones aí de última geração, vale mais do que a droga, se a gente for ver, É, né? é, é. Traz Joia, né? joia, relógio de luxo e tudo É, mais. Tem um valor gigantesco, né? E tem um mercado comprador também aqui no país. E esse cara também tem um planejamento, né? também. Também É, tem um planejamento, como é que ele vai passar, onde é que ele vai esconder, assim passa, assim não passa, vou tentar desviar, vou pelo outro lado, pego uma conexão para cá, para lá. Então, existe uma contra-inteligência aí, né? entendi. Pra gente Uma chegar lá. briga de gato e rato ali. Exato. Ele tá falando muito de droga, mas é só droga, né? Tô lembrando, tem aquele caso lá do salgadinho, da joia dentro. Esse é um caso que ficou famoso, né? Dessa história ali. É, Tem coisas que acontecem por acaso ou não? Todos têm inteligência, muita inteligência. Ou tem coisa que você já viu lá, e fala, aquele dia demos sorte, olhamos lá o salgadinho e tinha, sei lá, diamante dentro do salgadinho. é, não sei se por acaso é o termo, né? É, Porque assim, você falar que foi vistoriar o pacote de salgadinho do cara, não é por acaso, né? Eu não vou. Ah, todo mundo tem um pacote de salgadinho na mão. Passou o garoto lá, o seu filho, com o pacote de salgadinho, opa, tá errado. salgadinho Não é? não. Salgadinho não. Então, não é por acaso. É, Alguém desconfiou do perfil do cara, fez uma entrevista, vistoriou a mala e falou: mas esse pacotinho aí, né? Por quê? Então, tem uma questão por trás, né? é. É, não sei se por acaso seria o termo. Às vezes acontece meio que aleatoriamente. Talvez, pode ser que sim. Mas é um mínimo de caso que você É, fala, poxa, tem, tem, apareceu, né? tem algo ali atrás, né? Sempre tem uma. Agora, agora, tem gente inocente ali nessa história? Ou não existe a inocência? Porque tá bom, tem mulas, como a gente falou lá, que estão atraídos por um dinheiro, né, por uma fase, uma necessidade, tudo, que sabe que está cometendo crime. Mas aquelas desculpas que as pessoas dão, falar, cara, não sabia de nada, me deram uma mala ali, eu trouxe aqui. Você acha que existe inocência nisso, ou é raro, ou é papo mole? Assim, Celso, no caso da mula. É, claro, existe gente que está realmente necessitada, que precisa, né? É, E eu vejo que essa pessoa também é vítima
do crime É, organizado, é isso aí. né? Ela está sendo usada para transportar droga num voo internacional, É, né? pois é. E então os caras não é por acaso que eles vão atrás desse pessoal, né? É. Como a gente falou já em outras oportunidades aí, né? É, às vezes acontece da gente prender esse cara quando ele tá saindo do país, né? E fala, não é agradecer, mas ainda bem que a gente pegou esse cara aqui, porque esse cara tá indo lá pro Oriente Médio, tá indo pra um lugar que ele nem sabe onde é, e ficar na cadeia lá, Ah, né? Sem ter o idioma, sem ter um advogado, sem ter visita, sem ter nada, né? Imagina como é que deve ser a cadeia lá no Uzbequistão, não sei é, aonde lá. é. País que tem pena de morte, né? Semana Pois é. passada um pouquinho mais, mas tinha um senhor lá indo pro Sri Lanka, Uhum. né? Um senhor já de 59 anos e tal, e aí você fala, poxa, se a gente não pega o cara aqui, ele cai lá no Sri Lanka, é pena de morte, Pena de morte. né? Muito mais vai Você entendeu? E morrer. você sabe que não, não sei, né? É, Então você fala, caramba, né? é. Ainda bem que esse cara tá aqui, né? Que foi pego aqui. E então assim, mas isso, como você perguntou não sabia, não conheço, puseram na minha mala, tal, isso não existe, É, não tá? existe. Né? Mas já tive casos assim de ver que alguém foi cooptado com uma história, né? Uhum. É, eu vou te contar aqui, era já um senhor de idade, Aham. que já aposentado há muito tempo, que havia trabalhado em banco, tal, tinha até um certo conhecimento. E segundo ele, ele foi através de amigos, a história que ele contava, ele foi contatado por africanos, dizendo que iam fazer um grande investimento no país, né? E que estavam buscando ele porque ele tinha esse conhecimento bancário e tudo Aham. mais, uma historinha furada. Mas ele confiou e falou: Ó, você precisa levar esses envelopes para Dubai, tá? Mas não fala isso para ninguém, porque é documento sigiloso do banco, dos valores, É. né? E aquele senhorzinho se En- iludiu Entrou e nessa. ele achou que de fato eram documentos que ele estava levando, né? É. E não era, era droga, né? Nos Pô, envelopes lá e tal. Mas aquele caso eu senti que ele de fato foi iludido, né?